tema da nossa palavra nessa noite. Eu quero falar imparáveis no Espírito Santo. Pensa num povo, pensa numas pessoas, num povo realmente que era imparável, aquele povo do Atos 2, lá da igreja primitiva, era uma igreja realmente que nos ensina tantas coisas. E eu quero meditar com você nesses minutos sobre essa palavra. Um povo realmente que é imparável, um povo que não se cansa, um povo que não parava de levar o que é uma palavra de esperança e de salvação. Hoje nós temos vivido um tempo também, de certa forma, de perseguição nas igrejas. As igrejas estão com dificuldades de abrir, quando abrem, capacidade muito reduzida. Então, hoje também nós vivemos, de certa forma, já uma perseguição. A igreja é um serviço essencial, sim, porque a igreja ajuda um monte de pessoas, ajuda um monte de famílias, que se não tivessem a ajuda da igreja, estariam lá procurando a ajuda do governo estadual, municipal, federal. E a igreja faz um papel muito importante na sociedade, não apenas na sociedade brasileira, mas em todas as sociedades. E a gente tem que entender que para fazer a obra de Deus, a gente precisa dele. A gente precisa do quê? Da ação do Espírito Santo. Porque senão se torna cansaço, senão se torna uma fadiga realmente fazer uma obra sem a presença dele, sem a direção dele. É sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Sobre imparáveis no Espírito Santo. Então eu quero falar sobre o Espírito Santo. Eu quero começar com o texto de João 14. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Olha que palavra de João aqui, que ele pede ao Pai, e o Pai vai enviar o quê? Um conselheiro, e o Pai enviou o conselheiro, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós entendemos, então, quando ele fala que o mundo não conhece, o mundo não pôde recebê-lo porque o mundo não conhece. Mas nós o conhecemos, pois ele vive com nós agora e vive em nós e está conosco. O Espírito Santo está em cada um que crê e o recebe. O Espírito Santo, então, ele é Deus. Nós precisamos entender nesse primeiro momento, para conversarmos sobre a ação do Espírito Santo, para conversarmos sobre o Espírito Santo de Deus, precisamos entender primeiro que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem uma classificação diante de, então, o Deus Pai é mais poderoso, não. Deus Pai, ele organiza todas as coisas. O Deus Filho cria a partir da palavra do Deus Pai, e o Espírito Santo coloca todas essas coisas em ordem. E hoje ele habita dentro de nós. Ele nos convence, então, da nossa vã maneira de viver e nos traz para dentro da vontade de Deus, para vivermos uma vida agradável a Deus. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também ele capacita os cristãos, ele nos dá dons, ele nos dá capacitações para nós usarmos, então, e no rebanho, para nós usarmos para quê? Para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. Essas são ações do Espírito Santo. E muitas vezes nós entristecemos e deixamos por muitos anos. Eu caminho na igreja, eu sou convertido desde 1993. Então faça a conta aí, você que é bom de matemática. Eu estou algumas décadas já na igreja, e por muito tempo nós deixamos o Espírito Santo como separado. Não entendíamos que o Espírito Santo é Deus. E nós buscávamos Deus sim, buscávamos a Jesus sim, mas nós não tínhamos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos e passamos a ter uma intimidade, nós compreendemos que Ele fala conosco. Ele fala para nós, Ele nos mostra a vontade do Pai e a vontade do Filho, para que nós possamos executar essa vontade aqui. Esse é o Espírito Santo. Mas Jesus, ele prepara o quê? A chegada do Espírito Santo. Quando a gente vai no Antigo Testamento, Sansão e outros tantos homens, próprio Moisés, Abraão, nós vimos que esses homens, eles eram separados por Deus para aquela obra que Deus chamava, então Deus capacitava eles com o Espírito Santo. Mas agora Jesus vai preparando o quê? A chegada do Espírito Santo, não apenas para alguns homens, não apenas para algumas mulheres, mas agora para todos que creem nele. Para todos que firmam uma aliança com Jesus, então o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Então, preparando a chegada. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, então ele é enviado o quê? Quem enviou foi Jesus da parte do Pai.
O Espírito da verdade, ele reafirma aqui novamente, então, se tem o Espírito da verdade, existe o Espírito da mentira, e você sabe quem é o pai da mentira, você sabe quem é o Espírito da mentira, é Satanás. Então aqui, o próprio João está falando, ó, e o Espírito da verdade, como ele falou no João 14, o Espírito da verdade que provém do Pai. Então a verdade vai prover de quem? Provém do Pai. E ele testemunhará a meu respeito, ele dá testemunho. Então como é que nós entendemos que somos pecadores? Através do testemunho daquilo que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós. Por isso que ele nos convence, ele dá testemunho de quem é a respeito de Jesus, da obra salvífica de Jesus na cruz. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Jesus repete o Espírito da verdade, ele quer deixar claro que o Espírito de Deus é um Espírito da verdade, porque Jesus sabe que existiu o Espírito da mentira, que existe um Espírito da mentira, na verdade, que engana. O Deus desse século cegou o entendimento. Satanás, ele tenta cegar o entendimento das pessoas, e ele consegue cegar o entendimento de muitas pessoas, para que não aceitem, para que não se envolvam, para que não tenham um relacionamento com Deus, para que não vivam com Deus. Esse é o papel de Satanás, mas o papel então que Jesus veio, além da salvação, agora em João, Jesus ele vai preparando a chegada do Espírito Santo, a veracidade da palavra de Deus a respeito de todas as coisas que aconteceram e que irão acontecer. É isso que esse Espírito da verdade vai testemunhar. Tudo que aconteceu, que está nos relatos bíblicos, então, a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, então, todos os acontecimentos que aconteceram no passado e aqueles que irão acontecer, então ele já traz para a gente aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar, porque a palavra afirma isso, e esse Espírito da verdade testifica isso no nosso coração, e o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que um dia estaremos com ele. Então Jesus ele prepara a chegada do Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, aquele que nos ajuda, aquele que fala conosco. Sabe quando você está fazendo algo que vem muito forte na tua mente, no teu coração, meu filho, por que você está fazendo isso? Isso me desagrada. Sabe quem é? O Espírito Santo que habita em você, que está falando com você. É Ele que está falando agora com você, você que está sentado aí na tua casa, no teu sofá, na tua cadeira, na tua poltrona, você que está em pé fazendo a tua janta, o Espírito Santo está falando com você, é Ele que está falando com você aí na tua casa, não é o pastor Marcos. Atos 1:8, mas receberão o que? O poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos aqui, o que está nesse contexto? Jesus fala, ó, vocês vão ficar até Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, do poder e da autoridade. Então essa autoridade é dada por quem? Pelo Espírito Santo, quando ele vem lá no dia de Pentecostes, e ele se revela agora aos homens, e ele começa o quê? A direcionar os homens, a controlar a vida dos homens, a direcionar daquilo que ele quer que a gente faça, que ele deseja que nós façamos, da forma que nós devemos viver. Então nós somos revestidos do quê? Do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Então para você fazer algo, para mim fazer algo, nós temos que estar revestidos da autoridade, do poder do Espírito Santo. É uma capacidade que ele nos dá. É a capacidade que vem do alto, que vem de Deus. Foi Deus que liberou isso no trono de majestade dele, através do Espírito Santo, e ele continua liberando sobre todas as pessoas que afirmam e firmam uma aliança com Jesus. Liberados pelo Espírito Santo. Então isso é liberado pelo Espírito Santo. Esse poder e essa autoridade que nós recebemos, Deus libera, Jesus libera, mas quem vem e dá ênfase nisso agora é o Espírito Santo, porque é Ele que nos guia. É o Espírito Santo que nos direciona e nos guia para vivermos uma vida na plenitude do Espírito, movidos pelo Espírito. Devemos nos mover no Espírito de Deus. Devemos fazer as coisas movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós recebemos essa autoridade, ela vem, essa capacidade, ela vem da onde? Ela vem realmente do alto, ela vem de Jesus, ela vem através do Espírito Santo. Um coração em chamas, mas para que o Espírito Santo possa se manifestar na minha vida e na tua vida, ele precisa encontrar o quê? Um coração em chamas. Um coração que arde, um coração que deseja viver com ele. Olha que Atos 2, a partir do Atos 2, 1 e 3 vai dizer. Lembre-se que Atos 1 eles recebem o quê? A autoridade, eles recebem agora o poder, que foi o que nós acabamos de ler. E agora eles vão começar a desenvolver o quê? O ministério. A igreja começa a crescer.
E com o crescimento da igreja, crescem os problemas e cresce a perseguição. Mas eles estão agora firmados e selados e marcados pelo Espírito da promessa, o Espírito da verdade. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam todos juntos, num só lugar. De repente veio do céu um som, um estrondo, um som, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cada um deles. Olha, um coração em chamas. Eles estavam reunidos porque eles tinham recebido uma palavra de Jesus. Olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder e da autoridade do Pai. É isso que os discípulos fazem, Atos 2, 1 e 3. Mas o que isso representa, pastor? O que é um coração em chamas? Estavam reunidos esperando a promessa, a concretização daquilo que foi falado, que Jesus tinha falado para eles, veio do céu. Primeiro é liberado no céu, veio do céu. Então algo que nós recebemos precisa vir do céu. Quando vem de Deus, vem do céu. É liberado no céu e vem e alcança a terra. E daí tem um encontro entre o céu e terra. É isso que nós buscamos. Então veio do céu, primeiro é liberado no céu. Então Deus libera no céu uma palavra de bênção. Deus libera no céu sobre a nossa vida aquilo que Ele quer construir em nós e através de nós. Encheu toda a casa, todos que estavam na casa foram alcançados, porque aquela presença, como um vento forte que sopra naquela casa, alcança as pessoas que estavam debaixo daquela casa. Eu quero te dizer que Deus vai liberar do céu uma palavra sobre a tua vida nessa noite, mas ela vai alcançar quem? Todos da tua casa, todos que estão na tua casa, porque enche toda a casa, encheu toda a casa. Todos que estavam na casa foram alcançados, foram abençoados, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Pousaram sobre cada um deles, veio sobre eles. Então algo que é liberado no céu, que alcança a nossa casa, a nossa família, e vem sobre nós, e vem sobre cada um de nós. Deus vai liberar sobre você, sobre a tua família, e vai vir sobre a tua vida as promessas que Ele tem dado para você. Entenda, mas para isso precisamos ter um coração em chamas, um coração que arde, um coração que queima por Jesus, um coração que queima pela presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter um coração que arde de amor por Deus e por pessoas. Você sabe por que o Espírito Santo desceu no Pentecostes sobre a vida daqueles discípulos, daqueles homens e mulheres? Porque o coração deles ardia primeiramente de amor por Deus e segundo por amor às pessoas, porque o que Jesus fez aqui na terra, nos 3 anos e meio do seu ministério, foi amar pessoas. Jesus amava a prostituta, Jesus amava o fariseu, o pagador de imposto, o cobrador de impostos, Jesus amava os pecadores, Jesus amava os pobres, os oprimidos, Jesus amava os que estavam enfermos, os que estavam oprimidos, Jesus amou pessoas, e o que Jesus nos chama para fazer, hoje não mudou, nós temos que amar pessoas, independente da forma que aquela pessoa esteja vivendo, não é concordar com a forma que ela vive, mas é amar ela, assim como esse povo queimava, o coração deles queimava de amor por Deus e de amor por pessoas. O nosso coração queima. O teu coração que está me assistindo aí nessa noite, teu coração queima. O teu coração arde de amor, primeiramente por Deus, depois pela tua família e depois pelas outras pessoas. Pense um pouquinho, se as tuas atitudes têm demonstrado isso, um coração em chamas. Por quê? Porque com o coração em chamas que está buscando a Deus, a unção é liberada. Olha só como o texto de Atos 2, 4 vai dizer, uma unção é liberada. Lembra que foi liberado no céu, chegou nas nossas casas, veio sobre cada um dos discípulos. Por quê? Porque foi liberado por Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga aí, cheios do Espírito Santo aí no chat da igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A autoridade, capacitação, Atos 2, 4. Isso vem de Deus. A unção é liberada por Deus. O poder é liberado por Deus. A capacitação é liberada por Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, capacita quem? As pessoas. O Espírito Santo capacita pessoas, ele não capacita igrejas, não é templo, não é casas, não. O Espírito Santo capacita pessoas, ele dá dons para as pessoas, para que nós possamos servir as outras pessoas, servir ao reino de Deus, ao corpo de Cristo. Por isso você tem dons, meus irmãos, por isso que você tem capacitações. Todos estavam plenos para executar a obra de Deus, porque todos foram cheios do Espírito Santo, porque a unção foi liberada. O fogo de Deus tem queimado no seu coração.
O fogo de Deus, eu vou repetir, o fogo de Deus tem queimado no seu coração. Pelo que o teu coração queima? Pelo que o teu coração se move? Pelo que o teu coração sofre? Teu coração é um coração amoroso? Você ama a Deus? Você ama as pessoas? Você ama a tua casa? Você ama a tua esposa? Você ama o teu marido? Você ama os teus filhos? Você ama os teus pais? O que queima no teu coração? Porque a unção é liberada quando nós temos um coração em chamas por Jesus e pelo Espírito Santo e por Deus. Sem o fogo de Deus, pastor, dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito, sem o fogo de Deus? Se você for tentar fazer a obra de Deus sem Deus, é só cansaço. Não vai ter muitos resultados, aliás, não vai ter nenhum resultado que fique, nenhum fruto para a eternidade, porque vai ser algo que você faz sem a presença dele, sem o fogo de Deus. Muitos estão vivendo um esfriamento, A pandemia nos trouxe para dentro de casa, e muitos estão vivendo um esfriamento dentro de casa, um esfriamento de relacionamentos conjugais, relacionamentos com os filhos está esfriando, emoções resfriadas, pessoas que estão com as suas emoções congeladas, elas não sentem mais alegria por nada, elas só veem notícias ruins, só veem realmente notícias desastrosas, que trazem desânimo, então elas estão com as suas emoções resfriadas, elas não conseguem mais sentir nada, não conseguem mais sentir o calor, não conseguem mais sentir o fogo do Espírito Santo queimando dentro dela, porque as suas emoções estão geladas, resfriadas. Pessoas que estão assim, corações gelados e endurecidos, indiferentes ao sofrimento das pessoas. Tem pessoas que estão vivendo assim com seus corações petrificados, gelados, empedrados, endurecidos, indiferentes ao vizinho, indiferente às vezes até ao cônjuge, o pai, a mãe, ao sofrimento, ao Covid que bate na porta. Hoje o Covid não tem distância, ele não tem barreira física, ele chega em qualquer lugar, ele está no ar, na atmosfera, ele chega nas casas, ele devasta muitas casas. Nós temos visto aí famílias sendo devastadas, morreram os pais, ficaram os filhos, morreram os filhos, ficaram os pais. E nós temos vivido esse tempo, não queremos sentir dores, quanto mais as das outras pessoas. A verdade é que nós não queremos passar por momentos difíceis, não. Nós não gostamos, nós não queremos, muito mais ainda sentir a dor do outro. Não, pastor, isso aí, eu já tenho meus problemas, já viu aquele ditado? Cada um com seus problemas, não é assim? Eu já tenho os meus problemas, pastor, eu não tenho que me preocupar com o problema do meu vizinho, eu não tenho que me preocupar com o problema do meu tio, do meu primo, do meu pai, eu já tenho os meus próprios problemas. Sem o fogo de Deus, a gente fica assim, com as emoções resfriadas, com esfriamento, com corações gelados, com corações endurecidos. Por quê? Porque nós estamos sem o fogo de Deus dentro de nós. Busque novamente estar na fogueira de Deus, busque novamente estar perto do fogo de Deus, ande com pessoas de fé, ande com pessoas que realmente têm vitórias para contar, para que você possa se animar e se encher de fé e de esperança. Corações famintos, precisamos ter um coração faminto. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Por que nós não temos a ação do Espírito Santo? Porque nós não pedimos, porque nós precisamos ter um coração faminto. Mas não essa fome física, não essa fome de comer carne, comer comida, não estou falando dessa fome, eu estou falando faminto espiritualmente. Estamos gelados emocionalmente, estamos frios espiritualmente também. Quem estão preparados para receber? Quem estão preparados para receber? Que obedecem em tudo, parte do profundo da alma. Os corações famintos são corações que estão aquilo tem que estar no profundo da alma da pessoa. É a pessoa que obedece a Deus em tudo, que está preparado para receber. Nós temos que estar preparados. Lembra ali, os discípulos estavam preparados, eles estavam reunidos nas casas em Atos 2, esperando o quê? A manifestação do poder e da autoridade do Espírito Santo. Então nós temos que estar preparados, mas para nós estarmos preparados, nós temos que ter um coração faminto, faminto pela presença de Deus, faminto por estar realmente vivendo uma experiência com Deus, todos os dias uma experiência nova com Deus. O teu coração é um coração faminto? Você tem fome de Deus? Você tem fome da presença de Deus?
Isso tem que partir do profundo da tua alma. Lá dos lugares mais secretos da tua alma, essa fome, essa sede de Deus. Precisamos ter um coração inflamado, um coração faminto. Precisamos ter um coração inflamado. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui quem está falando, João vai falar isso, olha, depois de mim vai vir alguém que é muito mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês. Eu estou batizando vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele sonda a nossa vida. O nosso coração precisa estar inflamado. Por quê? Porque Deus sonda a nossa vida, consome os nossos pecados. Esse fogo precisa consumir os nossos pecados. O fogo de Deus, ele vem para consumir os nossos pecados, mas para nos inflamar, para nos incendiar, para nós fazermos a obra de Deus. Ele vem para refinar o nosso caráter. O fogo de Deus, ele tem esse papel, ele vem para refinar o nosso caráter, para tirar as impurezas do nosso caráter, defeituoso, pecaminoso, maligno, muitas vezes. Tem pessoas que têm um caráter totalmente distorcido, com relação à verdade, com relação ao que é certo, e vivem realmente uma vida destruída. Então, o Espírito Santo de Deus, como fogo, ele vem para refinar o nosso caráter. O que o Espírito Santo precisa refinar na tua vida nessa noite? Qual parte do teu caráter ele precisa refinar nessa noite? O Espírito Santo, ele quer refinar o teu coração. Coração inflamado é um coração que é refinado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem deixado o Espírito Santo refinar o teu coração, inflamar o teu coração? Sem Deus o pecado domina. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Êxodo 32, 28. O pecado produz morte no meio do povo de Deus, porque a lei foi quebrada. O que está acontecendo aqui em Êxodo? Moisés está na presença de Deus, Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés. Deus fala, desce que o teu povo pecou, Moisés. E Moisés desce e ouve o som de cânticos no arraial do povo de Israel. E ele está com Josué e fala, olha, é cântico de guerra? Não, não é cântico de guerra. E quando eles chegam, eles veem o bezerro de ouro. Moisés se indigna e quebra as tábuas da lei, ele quebra a aliança, porque a aliança foi quebrada. E o povo se justifica, e Arão vai se justificar diante de Moisés, dizendo, você demorou demais, esse povo ficou me perturbando, Moisés. Dizendo, aquele Moisés que nos tirou do Egito com Deus, sumiu, não vai mais voltar, e nós precisamos adorar alguém, nós precisamos aqui ter um Deus que nos tirou do Egito, então vamos fazer. Eles trouxeram ouro, prata, e saiu esse bezerro. É esse o contexto. Então, sem Deus o pecado domina. Sem Deus na nossa vida o pecado nos domina. Você precisa entender que muitas vezes você é dominado pelo pecado, porque a lei foi quebrada, o pecado começou a dominar as nossas vidas desde lá de Adão. Quando Adão quebra o mandamento de Deus e desobedece, então o que acontece? O pecado passa a dominar o ser humano. O pecado passa a dominar a minha vida e a tua vida. Então, sem Deus nós somos totalmente dominados pelo pecado. E muitos que vivem com Deus continuam vivendo dominados pelo pecado, porque não entenderam, não romperam. As pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem alcançar as bênçãos de Deus, mas elas não querem abandonar os seus pecados, continuam alisando os pecados. Eu tenho muita dificuldade, às vezes as pessoas não querem caminhar com a gente. Já tem pessoas que não caminham mais comigo, mas porque eles tinham pecados que eles não queriam largar os pecados, eles não queriam abandonar, e eu dizia, você precisa abandonar esse pecado, senão você vai continuar vivendo essa vida de derrota. Não, pastor, eu não consigo, eu não quero, então eu não posso fazer nada por você. Porque você tem que definir, você tem que querer quebrar o pecado dentro do teu coração. Quebre o pecado nessa noite dentro do teu coração. O pecado criou raiz dentro do teu coração, arranca com raiz e tudo. Mas vai doer, pastor, não tem problema. Mas vai ficar um buraco, esse buraco vai ser preenchido pelo amor de Deus, mas arranca essa erva daninha, arranca com raiz e tudo o pecado do teu coração nessa noite. Pare de alimentar. O resultado da presença de Deus, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, Atos 2,41. Se lá em Êxodo a gente viu a morte de 3.000 pessoas, porque quebraram a lei, aqui agora em Atos, no Novo Testamento, nós vemos a conversão de 3.000 pessoas. Você vê como Deus é um Deus de amor. Creram no poder da palavra.
Esse povo que se converteu, essas 3.000 almas que ouviram aquela mensagem, e um pouquinho antes, em Atos 2, 38 e 39, Pedro vai dizer, olha, arrependam-se e sejam batizados. E eles creram no poder daquela palavra que Jesus já tinha falado, que João já tinha falado, que é a verdade, o Espírito da verdade. E ele relembra que o Espírito da verdade, essa palavra é a verdade. A graça de Deus, então, vai produzir a vida. Assim como o pecado vai produzindo morte, desgraça, dor e sofrimento, a graça de Deus vai produzindo vida, vida eterna, vai produzindo as bênçãos sobre a nossa vida. Então o resultado da presença de Deus é uma vida transformada, é uma vida cheia do Espírito Santo. E você está pensando, pastor, mas eu nem sou batizado no Espírito Santo, porque eu não falo em línguas. Quem falou que você precisa falar em línguas para ser batizado pelo Espírito Santo? Quem falou isso? Pelos frutos os conhecerão. Conhecerão quem são os filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que vivem com Deus, aqueles que andam com Deus. Nós pensamos que para mim ter o Espírito Santo ou ser batizado pelo Espírito Santo, eu preciso falar em línguas. Quem falou isso? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é a igreja de Atos 2,42, que nós vamos ver daqui a pouco. Aquela igreja, ela tinha o Espírito Santo. Não só porque eles falaram em outras línguas, não, porque eles tinham amor no coração. Primeiro eles tinham amor e o temor de Deus, e depois eles tinham amor pelas pessoas, porque eles vendiam o que tinham, eles cuidavam dos necessitados, cuidavam das viúvas, dos órfãos, eles abençoavam as pessoas. Isso é uma pessoa, só pode ser feito por uma pessoa que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nela e dirige a vida dela. Isso é o resultado da presença de Deus na nossa vida, porque nós somos gerados pelo Espírito Santo. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, porque eles eram gerados dentro de uma comunhão com o Espírito Santo, união, harmonia, concordância, uma igreja que estabelece vínculos. Precisamos ser famílias que estabelecemos vínculos, vínculos emocionais, vínculos afetivos com as pessoas. Nós não estabelecemos vínculos com as pessoas, não estabelecemos vínculos com o Espírito Santo de Deus, nem com o próprio Deus. Mas nós queremos ser gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele é gerado dentro de nós, e ele gera dentro de nós, o que vai acontecer? Como nós somos gerados por ele, vai gerar união, vai gerar harmonia, vai gerar concordância, e principalmente nós vamos querer estabelecer vínculos com as pessoas. Estabeleça vínculos com as pessoas. Pastor, mas eu já fui ferido, as pessoas já me mentiram, já me enganaram, já me traíram, já me roubaram. Pois é, eu também já passei por isso. Mas eu preciso estabelecer vínculos com as pessoas. Pastor, mas as pessoas abusaram de mim, só queriam a minha amizade enquanto eu podia dar alguma coisa para elas. Pois é, eu também já passei por isso e eu também já me aproveitei de pessoas. Então, nós estamos igualmente no mesmo nível. Então, estabeleça vínculo com as pessoas, porque você vai estabelecer vínculos eternos com as pessoas. Pare de olhar para aquilo que não funcionou, para aquele vínculo que não deu certo, para aquele relacionamento que acabou, e comece a olhar para aqueles que podem dar certo, que vão dar certo, novos vínculos sendo estabelecidos através do Espírito Santo, porque nós somos gerados por Ele. É Ele que nos gera, como filho de Deus, nós temos que ser gerados pelo Espírito Santo. Você é gerado, já foi gerado pelo Espírito Santo? A pergunta que eu te faço é, você já foi gerado pelo Espírito Santo de Deus? Porque se você não foi, você precisa ser gerado nessa noite pelo Espírito Santo. Mas se você já foi gerado, então estabeleça vínculos com Ele e com as pessoas. Comece a estabelecer vínculos com as pessoas. Gerados pelo Espírito. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Preocupação com os necessitados. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é gerada pelo Espírito Santo, ela tem preocupação com os necessitados, ela não consegue ficar indiferente à dor e ao sofrimento dos outros, mesmo que não façam parte dos seus vínculos afetivos e emocionais mais próximos, mesmo que não seja da sua família, mesmo que não seja um vizinho, a gente sente a dor do outro, a gente olha para uma pessoa que está na rua, em desespero, andando na rua, sem rumo, sem direção, com fome, nu, e nós sentimos o quê? Compaixão deles, porque nós olhamos e nos preocupamos com as necessidades das pessoas emocionais e espirituais e físicas, alimentando as pessoas. Aquele povo, ele alimentava as pessoas tanto no físico quanto no espiritual. É isso que eu estou falando. É você ter duas blusas, é ter duas camisas e olhar alguém que está ali sem camiseta, sem camisa, sem blusa nenhuma e você dá uma. Pastor, mas ele pode trocar por droga, isso não é um problema meu nem teu. Nós estamos fazendo o que Jesus mandou nós fazermos, estender as mãos para os necessitados, para os angustiados, para os aflitos, para os deprimidos, para os lunáticos, para os loucos, para os malucos. Porque eles precisam de uma direção, eles precisam ter um vínculo emocional, espiritual, e nós precisamos estabelecer vínculos com essas pessoas. Igreja de oração,
Eles partiam o pão e as orações. Era uma igreja que orava, uma igreja que suplicava a Deus, que clamava, invocava o nome de Deus. Invoque o nome de Deus aí dentro da tua casa, meu irmão. Invoque a presença dele, suplique a presença dele. Muitas pessoas, porque Satanás está me perseguindo, porque o inimigo se levantou, pastor, é uma perseguição. Meu irmão, manda Satanás embora da tua casa, da tua família. Você tem autoridade, rompa com o pecado, como eu falei, arranque com raiz de tudo o pecado, e mande Satanás embora da tua casa, que eu quero ver se ele vai ficar aí. Se você não estiver vivendo em pecado, não estiver alimentando o pecado, Satanás não vai ter autorização para estar na tua vida. Ele tem autorização porque nós pecamos e não confessamos os nossos pecados e não nos arrependemos dos nossos pecados. Invoque o nome do Senhor. Faça da tua casa um lugar de oração, um lugar de adoração a Deus. E eu quero ver se o maligno vai ter espaço para estar aí. Ele está aí porque você não invoca a Deus, porque você não clama a Deus, porque você não louva a Deus. Mas você reclama. Você murmura, e daí você atrai a presença maligna para dentro da tua casa. Precisamos ser homens e mulheres gerados pelo Espírito Santo. O resultado da presença do Espírito, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Leia esse texto, amarra o cinto de segurança. Se você está aí meio querendo cair, depois de ler esse texto, se sente, meu irmão. Porque você vai bater forte agora. Todos estavam cheios de temor. Precisamos ter temor. Muito mais do que falar em línguas, eu não sou contra, não pense que eu estou falando aqui, pastor, você é contra o dom de línguas, eu não sou contra nenhum dom, eu só estou te dizendo que nós precisamos ser cheios do temor de Deus. Queremos falar em língua, eu conheço um monte de gente que fala em língua e não tem o temor de Deus, vive em pecado. Precisamos ser cheios do temor de Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Reverência à presença do Espírito Santo de Deus, você precisa reverenciar a presença dele. Precisamos reverenciar o Espírito Santo de Deus como Deus. O motivo era o mover e a operação das maravilhas realizadas pelo Espírito Santo. Ele realizava maravilhas e sinais, eram feitos através dos apóstolos, porque eles eram gerados pelo Espírito Santo. Eles foram gerados e por isso eles tinham poder e autoridade, eles receberam em Atos 1. E agora, depois que eles receberam o poder e a autoridade e a capacitação, agora eles estão fazendo sinais e maravilhas. Quais são os sinais que você tem vivenciado? Quais são as maravilhas que você tem vivenciado da parte de Deus? Então o motivo, qual é o resultado da presença do Espírito Santo? É cheio do temor de Deus. Resultado da presença. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, Atos 2,43. E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, Marcos 16:17. E esses sinais acompanharão. Isso é resultado da presença de Deus. Isso é o resultado da presença do Espírito Santo de Deus. Só é possível no poder do Espírito. Só é possível nós vivermos tudo isso através do poder dEle, da manifestação dEle na nossa vida, da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Só é possível viver, só é possível alcançar no poder do Espírito Santo. Precisamos sim ter os resultados, mas os resultados das maravilhas e sinais vão nos acompanhar quando nós formos cheios da presença dEle. A presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa pedir, como foi lido no outro texto. Pede que Deus vai te dar o Espírito Santo. Deus vai dar para todos aqueles que pedem o Espírito Santo. Unidade no Espírito. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Atos 2, 44, 45. Tinham em comum a salvação em Cristo Jesus. O que eles tinham em comum, pastor? O que eles tinham em comum? A salvação em Cristo. É isso que nós temos em comum, eu e você. Você que me assiste aí na tua casa, sei lá onde você está, na Espanha, na Inglaterra, sei lá nos Estados Unidos, no Brasil, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, Porto Alegre, em qualquer outro lugar, Rio de Janeiro. O que nós temos em comum? Nós temos em comum a salvação em Cristo Jesus. É isso que nós temos em comum. Nós somos salvos pelo sangue da cruz, eu e você. E isso não tem distância geográfica, não tem distância no sentido, Deus ele age, ele opera no meio da igreja. Então não tem distância física, por quê? Porque nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo sangue, pelo poder do nome de Jesus. Então nós temos em comum, sim, nós temos muita coisa em comum. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Você já tem uma aliança com Jesus, você já foi salvo por Jesus, você pode viver a unidade no Espírito.
Então todos que criam mantinham-se unidos, como está ali em Atos, conforme distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que texto maravilhoso. A preocupação era ajuda mútua. A preocupação aqui, não pense que eles estavam vendendo somente suas casas, não, seus bens. Eles vendiam aquilo que eles tinham em abundância, porque eles se preocupavam em ajudar mutuamente aquele que estava aflito, aquele que estava sendo perseguido. Lembre-se que a igreja está começando aqui, enfrentava uma grande perseguição, está sendo levantada agora, Roma está perseguindo a igreja começa a andar pelos 4 cantos, agora vai para todos os lugares, levando esse evangelho. Eles estão vivendo perseguição, mas a perseguição, em vez de afastá-los, de levar para lugar de distanciamento, o que a perseguição faz? A perseguição gerou unidade dentro do coração deles, unidade no espírito, e eles vendiam as suas propriedades, e eles se ajudavam, e eles davam alimentos um para o outro, e não tinha necessitados no meio deles, porque eles se preocupavam. Então a perseguição, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles estavam unidos em Deus, e unidos um com o outro, unidade no espírito. Nós precisamos realmente ter unidade com Deus, unidade com o Espírito Santo dele, para enfrentarmos a perseguição. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles tinham o quê? Persistência. Era um povo que persistia, mas a perseguição está ali. Eles iam na porta do templo também para prender, para bater, para açoitar, mas eles estavam firmes. Hoje nós não temos persistência. Oramos agora de manhã e queremos uma resposta de Deus hoje. Senão eu faço biquinho, faço beicinho e digo: Deus não me ouviu, Deus não me ama, eu não tenho persistência. Eu oro uma vez pela minha esposa, uma vez pelo meu cônjuge, pelos meus filhos e desisto. Por quê? Porque eu não tenho persistência. Não desistiram de Jesus, você não pode desistir de Jesus. Não desista, porque Ele não desistiu e jamais vai desistir de você. Só que o que é que acontece hoje? Muitas casas, muitas famílias estão desistindo da própria família, estão desistindo de Deus, estão desistindo de caminhar com Jesus. Não desista dele. Deixaram o medo para trás, você precisa deixar o teu medo para trás. Eles tinham medo sim, porque eles eram perseguidos. Mas eles decidiram deixar o medo para trás e dizer: eu não vou negar Jesus, eu não vou desistir de Jesus. Pare, continue firme, não desista de Jesus. Deixe o medo para trás. Pastor, mas se eu perder tudo, eu tendo Jesus, perdi. Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Jó falou isso. Qual o problema para conosco? Achamos que somos melhor que Jó, do que Davi? Que não podemos passar por momentos difíceis? Podemos sim. Mas nós também vamos ser vitoriosos, como aqueles homens foram, porque o Deus que estava com eles é o Deus que está conosco hoje, está comigo, está com você. Deixe o medo para trás, não desista de Jesus. E todos os dias eles continuavam então a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, eles partiam o pão em suas casas, e junto participavam das refeições, estavam em unidade, com alegria e sinceridade no coração. Passavam por lutas, porém tinham a alegria do Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso. Passamos por lutas sim, você passa por lutas, eu passo por lutas, mas nós temos que manter o que é a alegria do Espírito Santo. E a alegria é entender que isso tudo vai passar, e eu não estou apenas falando do coronavírus, dessa pandemia, não. Tudo isso vai passar e um dia nós estaremos com Deus na eternidade. Se não passar aqui, vai passar lá, porque na eternidade não vai ter nada disso. Mas precisamos ter a alegria do Espírito. Esse povo era perseguido, mas tinha alegria. Esse povo perdia o emprego, mas tinha alegria. Esse povo era preso, mas tinha alegria. Porque a alegria deles não vinha deles, não era do estado que eles estavam vivendo, não era da circunstância que eles estavam vivendo. Porque a alegria deles estava em Deus, a alegria deles é Deus. A nossa alegria precisa estar em Deus. A nossa alegria precisa estar no Espírito Santo de Deus. Porque senão eu posso ter bens, eu posso ter um bom trabalho, eu posso ter um bom salário, eu posso ter recurso e posso ser infeliz. Não tem nada a ver com o que tenho, mas é quem eu sou. Não é o que você tem, meu irmão, mas é quem você é. É quem você é diante de Deus, diante das pessoas. E nós somos filhos de Deus. Entenda isso. Nada conseguia impedir a sua alegria. Nada conseguia impedir a alegria daquele povo. Nada pode impedir a minha alegria, a tua alegria. Pastor, mas está doendo. Mas nada pode impedir a tua alegria, a minha alegria. Pastor, está difícil para mim também, mas nada pode impedir a tua alegria. Pastor, eu estou perdendo pessoas que eu amo. Todos nós estamos perdendo muitas coisas nesse tempo, mas nada pode impedir a alegria que eu tenho nele. Porque a minha alegria é Ele, a minha alegria é estar nele.
é estar em comunhão com Ele, é estar tendo intimidade com Ele, é estar vivendo com Ele. É Ele que gera alegria dentro de mim. Não são as pessoas, não são as coisas, não são os bens, não são as riquezas. A maior riqueza que você tem é o Espírito Santo de Deus. A maior riqueza que você tem depois do Espírito Santo de Deus é a tua família. Essas são as maiores riquezas que nós temos. Não perca isso. Não abandone as tuas maiores riquezas. Nada pode impedir a sua alegria. Louvando a Deus, já estamos terminando, unidade no Espírito. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Meu Deus do céu. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos, Atos 2,47. Tendo a simpatia de todo o povo. Tinham a simpatia do povo. Você tem a simpatia do povo? A igreja hoje tem a simpatia do povo. Por que as pessoas muitas vezes resistem à igreja, resistem aos cristãos? Porque muitas vezes nós somos antipáticos com as pessoas, porque nós já partimos do fato que nós estamos certos e todas as pessoas estão erradas. Apesar disso ser uma verdade, eu não preciso demonstrar isso através das minhas atitudes, porque eu tenho que amar as pessoas. O que acontece? As pessoas hoje têm resistência à igreja, têm resistência aos cristãos, porque muitas vezes nós não amamos, porque muitas vezes nós damos mau testemunhos, porque muitas vezes nós não vivemos da forma que a palavra nos ensina. Mas dizemos que somos cristãos, e as pessoas estão olhando para nós dizendo, mas cristão desse jeito, eu não entendo como pode ser um cristão desse jeito. E nós não temos então simpatia do povo. Mas aquela igreja de Atos tinha simpatia do povo, mesmo sendo perseguida pelo governo, ela tinha simpatia do povo. Por isso que ela era acrescentados, todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos naquela igreja. Porque eles tinham a simpatia do povo. Precisamos ter sim a simpatia do povo. Não para nós vivermos em pecado que nem eles, não. Mas para orientar eles que tem uma outra maneira de se viver. Que você não precisa viver num bar. Que você não precisa trair a tua esposa. Que a felicidade não está em ter uma amante, 2 amantes, 50 amantes. Que a felicidade não está em tomar uma caixa de cerveja. Que a felicidade pode ser está em Deus. E é uma pessoa, é Jesus Cristo. E está afirmada onde? Dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sou feliz com a minha família. Eu sou feliz com o que eu tenho. É isso que nós precisamos, ter a simpatia do povo. Não a antipatia do povo, que não quer ficar perto. Os crentes são chatos, pastor. E só falam de Bíblia, não sabem falar de outro assunto. Queremos botar, às vezes, goela abaixo das pessoas. O evangelho é o evangelho de amor. É um evangelho que dá direção. É mostrar para elas que tem outra maneira de se viver a vida. Que você não precisa se drogar, não precisa usar drogas, não precisa cheirar cocaína, usar uma maconha. Você tem alegria no Espírito, e alegria para Ele. A cidade estava impressionada pelo testemunho dos cristãos. A cidade de Jerusalém estava impactada pela presença do Espírito Santo na vida dos cristãos. Curitiba precisa ser impactada, precisa ficar impressionada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Na Igreja Batista do Bom Retiro, em todas as igrejas de Curitiba. Precisamos ser a manifestação do poder de Deus, mas para isso precisamos ter uma unidade no Espírito. A cidade estava impressionada. Eu nem vou falar da cidade, a tua rua está impressionada. A rua é muito, né, pastor? O teu bairro, pastor, aumentou. O teu bairro está impressionado. A tua rua está impressionada. Vamos diminuir? O teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, da frente ou de trás está impressionado? Com a unidade que você tem com o Espírito, pastor, é muito ainda. A tua família está impressionada? Pastor, agora pegou. A tua família está impressionada pela unidade que você tem com Ele, com o Espírito Santo de Deus? Precisamos, então, deixar as pessoas impressionadas. As pessoas precisam olhar em nós e ver realmente que tem algo diferente. E elas vão ser atraídas por essa diferença que está dentro de nós. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Então, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2,47. Muitas pessoas aceitavam o convite de Jesus Cristo. Hoje é tempo de viver em unidade com Deus. Essa noite é noite de você viver em unidade com o Espírito Santo. Unidade no Espírito, para quê? Para que as pessoas de fora possam ver que existe uma outra maneira de se viver a vida. Para as pessoas de fora possam olhar e dizer assim, vale a pena ser cristão. Porque aquele homem, aquela mulher é diferente. Vale a pena servir a Deus. As pessoas querem olhar em você e em mim. Vivendo no poder do Espírito Santo. Teu coração tem seu coração em chamas. Na verdade está errado ali, é ter seu coração em chamas. Seu coração está faminto pela presença do Espírito Santo. Sua vida arde de amor por Deus e por pessoas. Seu coração está inflamado para levar a salvação. Deseja viver em unidade com o Espírito Santo.
vivendo no poder do Espírito Santo. Teu coração está em chamas. O teu coração está queimando nessa noite pela presença do Espírito Santo. O teu coração está faminto pela presença dele. O teu coração arde. Sua vida arde de amor por Deus e por pessoas. Seu coração está inflamado para levar a salvação. Deseja viver em unidade com o Espírito Santo. Imparáveis no Espírito. Imparáveis no Espírito Santo. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus está falando com você nesse momento. E o meu convite nessa noite é um convite um único convite, bem simples. Venha ser alguém imparável no Espírito Santo. Mas para você ser imparável no Espírito Santo, você precisa que o teu coração esteja em chamas por Jesus. Que o teu coração arda de amor por Deus e por pessoas. Você precisa viver a unidade no Espírito. Você precisa realmente dedicar a tua vida ao Senhor e consagrar a tua família para você ser um imparável no Espírito Santo. Aquela igreja de Atos, ela era imparável. O que eles tinham de diferente de nós, pastor? Eles não tinham tecnologia que nós temos hoje. Não tinham. Eles não tinham as oportunidades que nós temos hoje, eles não tinham. Eles não tinham templos que nem o nosso hoje, eles não tinham. Não tinham casas que nem as nossas, não tinham. Não tinham avião, não tinham. Mas eles tinham algo que falta para nós. A presença do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do amor do Espírito Santo. Eles impactavam a cidade. Eles impressionam uma cidade inteira. Aonde eles chegavam. São esses que têm alvoroçado o mundo. É esse que tem transtornado, é esse que tem mudado o mundo. Aonde eles chegavam, eles impactavam. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Vamos parar com esses avivamentos de lata vazias, que só bate, bate, bate e não acontece nada. Vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos ser homens e mulheres imparáveis no Espírito Santo de Deus. Vamos orar, eu quero te convidar a orar nessa noite. Coloque a mão no teu coração mais uma vez, aí abrace a tua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que venha aos nossos corações. Queremos ser homens e mulheres imparáveis no Espírito Santo, Pai, mas imparáveis para fazer a Tua obra, imparáveis, ó Deus, de amar pessoas, de amar o Senhor, de levar o Evangelho da salvação. Então, Pai, faz queimar o nosso coração, incendeia o meu coração, incendeia o coração daqueles que nos assistem nessa noite, Pai, que o nosso coração esteja em chamas pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos abençoe, Pai, que o nosso coração esteja inflamado para levar esse Evangelho da salvação, esse Evangelho da paz, esse Evangelho da cura e da restauração, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Que possamos viver a unidade do Espírito Santo, a começar na minha vida, dentro da minha casa, ao meu redor, nos meus relacionamentos. Pai, nos ajuda a estabelecer vínculos, ó Pai, afetivos, vínculos emocionais e vínculos, ó Pai, eternos com as pessoas. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a sermos imparáveis, Pai. Não queremos parar, Senhor, por qualquer motivo, não, Pai. Que nós tenhamos dentro do nosso coração a alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem do alto, a alegria que vem do Teu Espírito Santo, Pai. E essa alegria, Pai, nada pode impedir de eu estar alegre, Senhor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas perdas, mesmo nas dores, Pai, porque essa alegria ela vem do alto, ela é liberada do céu sobre a nossa vida e sobre a minha vida. Então nos abençoe, nos ajude, nos sustente, Senhor, sustente a Tua casa, sustente os Teus filhos, sustente cada família que está nos assistindo agora, Pai, em nome de Jesus, abençoe, abre portas de emprego, Pai, que os relacionamentos sejam restaurados nessa noite de pais e filhos e de cônjuges, Pai, em nome de Jesus, que todo o caos, toda a disfunção, toda a desorganização, Pai, saia agora em nome de Jesus, que as famílias sejam famílias funcionais, em nome de Jesus, que sejam famílias alegres, famílias felizes, cheias do Teu Espírito Santo. Eu abençoo cada casa, eu abençoo cada família nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém?